Até Tyson queria ser ele. When I first saw Ali, I said, yeah, that's who I want to be. Like, I knew I wanted to be a fighter, but then I saw Roberto Duran, and I said, that's who the fuck I want to be. Kelly goes a solid right hand. I said, that's who I want to be. A mean motherfucker. People scared to look at him. Barkley, what again the right fight. Barkley's in trouble, he's down! Um homem nascido na miséria, com fome e fogo no olhar. Ele não boxeava, destruía. Gritava, cuspia, batia após o gongo e ao acertar o direto apagava sua alma. Buena esa mano de Duran, cayó. Temido por campeões, odiado por rivais e adorado por quem ama sangue e guerra. Este é Roberto Mãos de Pedra Duran, o latino mais selvagem que já pisou em um ringue. Hoje você verá seus nocautes mais brutais e guerras intensas. E por que até mesmo Mike Tyson quis ser como ele? Roberto Duran não nasceu em uma academia, ele nasceu no fogo, nas ruas empoeiradas de El Chorrillo, um dos bairros mais difíceis do Panamá. Lá onde as crianças brigavam por um pedaço de pão e os punhos eram mais importantes do que as palavras. O pai dele, soldado norte-americano, os deixou quando ele era criança. A mãe dele vendia comida na rua para sustentar os filhos. Roberto não teve brinquedos, teve punhos. E desde pequeno aprendeu que quem não batia, não comia. Começou como catador de luvas no ginásio Neco da Guarda, até que um dia, com apenas 8 anos, entrou no ringue pela primeira vez. Não sabia técnica, não tinha defesa, só desferia golpes com raiva. Aos 16 anos, estreou como profissional e, desde então, a fome se tornou invencível. Duran lutava para escapar da miséria e provar que a América Latina também tem assassinos do ringue, não por fama. E logo provou isso, vencendo sucessivamente após sua estreia como um trem sem freios. Com apenas 21 anos, já havia esmagado 28 rivais. He's unbelievable. This kid's going to be around for a long time. The closing seconds now of this. The sixth round. Left it, big right hand. Look at that, he backs him up. Big. O mundo do boxe ainda não o levava a sério. Diziam que ele era muito pequeno, muito sujo, muito desorganizado. Mas no Panamá eles sabiam. Esse cara era uma fera e estava pronto para lutar pelo título mundial. Mas o que aconteceu naquela noite foi uma declaração de guerra. Seu cartel era intimidador, 28 vitórias e nenhuma derrota, com 24 nocautes, mas do outro lado estava Ken Buchanan. Campeão mundial dos leves, elegante, técnico, invicto nos Estados Unidos da América e com uma defesa impecável. He fights back, but Duran's the type of guy that comes back strong when he gets in trouble. Look at this! Para muitos era uma luta desigual, para Duran era o início do seu reinado, e desde o primeiro segundo ele fez o mundo saber disso. O gongo mal tinha terminado de soar e Duran já estava desferindo golpes. Buchanan não entendia o que se passava, não era boxe, era uma avalanche selvagem. Максимальная пауза была 2 года. Последние 2 боя прошли попадает Дюран. В размахе рук, руки короткие, в прямом смысле слова у Роберта. Где Дюран немного подуспокоился. O panamenho o encurralava, o empurrava, o insultava, batia em seu corpo como se quisesse parti-lo por dentro. Он явно с самого начала боя. Cada round era mais violento que o anterior. Buchanan recuava, sangrava e olhava para o árbitro em busca de ajuda. Много боев мусорных. Должен наступить момент, когда Дюран какой номер раунда и что вообще происходит в этом бою, он бы давно уже сделал. Duran o golpeava depois do gongo, o prendia com o ombro e até o olhava nos olhos com fúria enquanto o atacava. Ну и сейчас это очень важная характеристика для проигрыша. No 13º round, com o escocês já esgotado, Duran o levou contra as cordas e lhe deu um golpe baixo brutal que o fez se dobrar de dor quando o gongo já havia soado. Бам, бам, гонг. Не слышит Дюран гонга, его вынужден реф. Buchanan caiu de joelhos, se contorcendo. O árbitro não viu como ilegal e interrompeu a luta. Nocaute técnico para Duran. Escândalo, mas também um nascimento. Naquele dia o mundo viu um lutador diferente.
Não era técnico nem limpo, só violência canalizada em punho. Tinha nascido o Mãos de Pedra. Depois de conquistar o título mundial, Roberto Duran parecia invencível. Mas em novembro de 1972, apenas alguns meses depois de se coroar, sofreu sua primeira derrota. O homem que o venceu foi Esteban de Jesus, um boxeador porto-riquenho rápido, técnico e com potência nos golpes. Já no primeiro round, ele o derrubou. E embora Duran tenha se levantado e lutado até o final, perdeu por decisão unânime. That winning streak is in danger right now. Real danger. Paid $62,000 and they're getting... De Jesus has outpointed Duran, scoring a dramatic and sensational... Foi um aviso, uma ferida no orgulho e uma dívida pendente que ele não pretendia deixar sem pagar. Duran logo voltou e nocauteou seus 8 próximos adversários. Tirando golpe, faltan menos de 2 minutos para terminar y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Em 16 de março de 1974, quase 2 anos depois, Duran e De Jesus se reencontraram, desta vez com o título mundial em jogo. E agora Duran não era o desafiante faminto, era o campeão enfurecido. Mas o demônio de Porto Rico voltou a aprontar das suas. No primeiro round, ele o derrubou de novo, mais uma vez, o mesmo golpe, mais uma vez no chão. Duran mordia o tablado enquanto milhares de panamenhos prendiam a respiração, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez não havia dúvida em seu olhar, Duran se levantou como se algo tivesse despertado dentro dele. E a partir do segundo round começou a guerra. Ele fechou os espaços, levou a luta para o corpo, desgastou o round após round como uma máquina incansável. Duran o empurrava, castigava, abraçava com sua pressão. De Jesus respondia com técnica, com ganchos limpos, mas ficava cada vez mais lento e frágil. Chegaria o sétimo round, e desta vez seria Duran quem levaria seu rival à lona. Duran já mostrava grande superioridade, até que no 11º assalto aplicou uma combinação brutal no rosto e fígado. E Jesus caiu como uma árvore derrubada. Nocaute. Duran defendia seu título e havia quitado sua única dívida como boxeador. Mas ainda faltava uma última página nessa história. Em 1978, eles voltaram a se enfrentar pela terceira vez. Já não eram mais jovens famintos, eram 2 guerreiros marcados pela vida. Duran havia subido de nível, estava mais frio, mais calculista, mas igualmente agressivo, e de Jesus havia mudado. Ele havia alcançado o topo, mas começava a ser perseguido por seus demônios, drogas, excessos e uma sombra escura crescendo atrás dele. A luta foi violenta desde o início, mas desta vez não houve quedas logo no começo. Duran o pressionou desde o início, sem dar espaço e acertando ganchos no fígado que faziam as costelas estalarem. Nuestro titular de televisión cubriendo todo el tengo de Jesús con la izquierda y la derecha a la cara del panameño, de lo que lleva atrás el boricua, una gran pelea Roberto Duran. No 12º round, o final chegou. Um direto fulminante no rosto e De Jesus caiu. Buena esa mano de Duran, cayó. Y cayó por segunda vez a la lona.
Ele sobreviveu, mas logo recebeu uma chuva de socos que selou o confronto. Derecha, el uppercut, la izquierda y la derecha por Durán. Está en malas condiciones el boricua. Y no se defiende, lo va a matar, por favor. Ese hombre no puede continuar y no va a seguir, se acabó la pelea. Noqueó Roberto Durán. Nocaute. Durán levantou os braços e no rosto de Esteban via-se mais do que dor física. Dava para ver o fim de uma guerra pessoal. Durán o abraçou não como inimigo, mas como irmão do ringue. Logo depois, a vida de De Jesus desmoronou. Ele caiu nas drogas, acabou na prisão por homicídio e na cadeia foi diagnosticado com vírus da imunodeficiência humana. Nos anos 80, o medo era total. As pessoas achavam que bastava um abraço ou um aperto de mão para se contaminar. Ninguém queria se aproximar, ninguém, exceto Roberto Durán. Quando soube que Esteban estava morrendo, foi visitá-lo na prisão e, sem pensar, o abraçou, o apertou entre lágrimas, como a um velho irmão de guerra. Ele não ligou para o vírus, os boatos ou comentários, só se importou com o homem com quem lutou sua maior batalha. Esta imagem entrou para a história, dois rivais destruídos, unidos pelo respeito e tragédia. Esteban de Jesus morreu um mês depois, e Durán nunca esqueceu seu nome. Porque às vezes o ringue deixa marcas mais profundas do que os golpes e alguns inimigos te acompanham para sempre. Após vencer Esteban de Jesus pela terceira vez, Roberto Durán continuou seu domínio absoluto nos pesos leves. Defendeu o título facilmente, derrotando todos os rivais rapidamente ou por decisão, sem deixar dúvidas. Just the second of 20 live fights this year, you'll see. There we go. It's all over. Good right hand and a great combination. Quigley is down. Durán tinha 71 vitórias e só uma derrota. Mas já não havia emoção, já não encontrava desafio. Durán não queria ser apenas o rei dos leves, queria ser uma lenda, e para isso precisava subir de categoria. Maiores, mais fortes e rápidos. E no final do caminho, um nome brilhava com força: Sugar Ray Leonard, campeão olímpico, ídolo americano, invicto, elegante, o garoto perfeito do boxe. Tudo o contrário de Durán. O técnico contra o selvagem, o midiático contra o das ruas, o gringo contra o latino. Right above us once more. A right hand and another right, the left hand and... The right lead, the left and the right. Sugar Ray Leonard, we've become accustomed to. Voltei agora como campeão mundial meio médio. Invicto, carismático, adorado pelo público. 27-0. Na frente, Roberto Durán, mais baixo, mais duro, mais sombrio, um latino... Combate. Y una vez más ahí, Sugar Ray Leonard, que lo vemos. ¡Qué derecha! Ahí... 25 de novembro de 1980. Apenas 5 meses após a Primeira Guerra. Durán e Leonard se encontravam novamente, mas desta vez tudo era diferente. Leonard vinha humilhado, mas não derrotado. Ele prometeu não voltar a lutar o jogo de rua de Durán, e junto com sua equipe elaborou uma estratégia para matá-lo psicologicamente. Durán, por sua vez, subestimou a revanche. Ele estava no auge da fama, engordou após a primeira luta e precisou perder mais de 20 libras em poucas semanas. Ele chegou exausto, desidratado e sem o fogo assassino que o consumiu em Montreal. Desde o primeiro round, Leonard não boxeou, ele dançou, zombando, mostrando a língua e gesticulando diante de Durán. E enquanto o Panamin o perseguia com raiva, Leonard o golpeava e desaparecia. Durán não conseguia alcançá-lo, não encontrava os ângulos, não conseguia cortar o ringue. E ainda por cima, Leonard o humilhava a cada respiro, chegando até a pular com as luvas abaixadas. Durán, frustrado, furioso, descontrolado, olhou para o árbitro no 8º round, abaixou os braços e soltou uma frase que se tornou maldita: "Não mais."
O mundo ficou em choque. O ídolo latino, o cara que nunca recuava, tinha acabado de se render. O Madison Square Garden virou uma confusão. Leonard comemorava, Duran caminhava para o seu canto como se tivessem arrancado sua alma. Foi humilhação, traição à própria lenda e início de uma queda que muitos acharam definitiva. A mídia o destruiu, os fãs o abandonaram e o mundo do boxe não entendia nada. A verdade é que Duran não desistiu por covardia, mas porque já não estava ali. Naquele dia seu corpo estava no ringue, mas seu espírito vazio. Depois do não mais, muitos pensaram que Roberto Duran tinha morrido como lenda. Ele perdeu lutas, ganhou peso, parecia apagado, mas o fogo ainda estava lá, escondido. Em 1983, aos 32 anos, quando ninguém mais acreditava nele, foi anunciada uma luta pelo título mundial dos super meio-médios contra um jovem campeão invicto, Dave Moore. Moore, aos 23 anos, tinha velocidade, potência e 12 nocautes em 12 vitórias. Era da casa, tinha o apoio da mídia e achava que Duran era um velho acabado. Que erro terrível. A luta ocorreu em 16 de junho de 1983 no Madison Square Garden. No mesmo dia em que Duran completava 32 anos e nesse dia, o demônio voltou. Desde o primeiro round, Duran o castigou com golpes no corpo. Moore tentava se movimentar, mas Duran o encurralava como uma armadilha de aço. Cada golpe do panamenho soava seco, brutal. Moore começava a desmoronar por dentro e o público rugia enlouquecido com o espetáculo. No sétimo round, Moore já sangrava pelos olhos, nariz e boca, e Duran não parava. The champion Moore shoulders. He makes you spin. He was physically bigger and stronger than Roberto Duran. What a surprise he is. A apenas 15 segundos do final, Duran acertou um direto devastador que mandou Moore para a lona. No entanto, ele conseguiu ser salvo pelo gongo. No oitavo round foi um massacre. Duran golpeava Moore o tempo todo que já não reagia. O castigo foi tanto que o árbitro parou a luta. Luta interrompida. Nocaute fulminante. Roberto Duran voltava a ser campeão do mundo e comemorou com os braços erguidos, banhado em sangue alheio, gritando para o mundo que Mãos de Pedra não estava acabado. Um ano depois, Duran voltou a arriscar tudo. Subiu novamente, agora para o peso médio, para enfrentar o campeão absoluto e invicto, Marvin Marvelous Hagler. 15 de novembro de 1983, Duran chegava com 3 títulos em seu histórico, mas Hagler era um monstro, frio, implacável, poderoso, muito mais jovem, mais alto, mais forte. There was a right hand and one to bingo. The wearing down fighter, but the right hand right on the chin. Yeah. Gonna get some punching room. Duran perdeu sim, mas ele ganhou o respeito de todos, até mesmo de Hagler, que reconheceu: ele é mais duro do que eu imaginava. Se a luta com Hagler foi digna, a noite com Thomas La Cobra Hearns foi um inferno. 15 de junho de 1984, Duran entrou no ringue em Las Vegas para disputar o título super meio médio, mas nada deu certo naquela noite. Hearns era altíssimo, muito longo e tinha um dos diretos mais violentos da história do boxe. Overhand right turn. Down low for Rio. Hearns did say he would go for a knockout in the first and second round. Duran, que nunca tinha sido nocauteado, estava cambaleando. Imóvel, silêncio absoluto foi o primeiro nocaute da carreira dele e também o mais brutal. Muitos disseram que era o fim,
que ele não voltaria, que aquela imagem dele caído no ringue seria a última, mas Roberto Duran não sabia desistir. 24 de fevereiro de 1989, Roberto Duran tinha 37 anos, muitos o davam como acabado, ele havia perdido velocidade, potência e já não era mais campeão. Na sua frente estava Iran Barkley, campeão mundial dos pesos médios, um cara enorme, jovem, forte e com um estilo brutal. O mesmo que havia nocauteado o homem que nocauteou Duran, Thomas Hearns. Todos achavam que Duran seria esmagado, mas naquele dia o velho guerreiro voltou a sangrar fogo. Desde o primeiro round, Duran mostrou que ainda sabia lutar com inteligência, com astúcia, com uma defesa sutil, com os pequenos movimentos de cintura que marcam época. Barkley atacava com força, mas Duran rebatia com ganchos curtos no rosto, quebrando seu ritmo e o deixando desesperado e errático. No 11º round, quando Barkley parecia dominar, Duran acertou um gancho curto de direita, preciso, e o derrubou. O público enlouqueceu, o Madison Square Garden voltou a vibrar como em suas melhores noites. Duran venceu por decisão dividida e conquistou seu 4º título mundial em 4 categorias. Naquela época, só Henry Armstrong havia conseguido isso. Foi sua última grande noite, sua última guerra, o rugido final de um animal indomável. Now Duran sits in there. Holder picks up the pace. A good left. And Duran is not good. Comes up quite a lot at age 37 against Barkley. He's losing the fight. A luta foi Disturb him in any way. Ooh, big right hand by punching, not mugging. Final seconds. That's it. Sua guerra já tinha terminado. Roberto Duran encerrou sua carreira no ano de 2001 com 119 lutas, 103 vitórias e 70 nocautes, 119 combates, 40 anos. Sangue, glória, ódio e redenção. Foi temido, odiado, amado, venceu, perdeu e voltou a vencer, mas jamais se rendeu de verdade. Mike Tyson disse uma vez: "Eu queria lutar como Roberto Duran, ele foi minha inspiração." E isso diz tudo, porque existem campeões e existem monstros. Também tem o Roberto Mãos de Pedra Duran. O diabo que virou lenda na base dos golpes, do sangue e com o respeito eterno do mundo inteiro.